eu tinha dito, no caso, eu ia fazer esse vídeo, no caso, aqui estou, que é a nossa aula que acabou não dando tempo por causa do imprevisto, então não teve como fazer essa aula. Na aula anterior, a gente viu o documentário Old Strange Rogue, tá? Da National Geographic, uma série com 8 documentários, e aquele episódio foi o episódio 4, tá? Que ele se chama Gênesis. Gênesis, né? Inclusive já tem uma referência aqui, né? Porque se a gente for pegar a origem, né, da palavra Gênesis, Gênesis, na verdade, ele é o primeiro livro, né, bíblico do Antigo Testamento, que ele faz referência à origem da vida, tá? Uma referência, tá, histórica que se enquadra em outras coisas. Por exemplo, a palavra gene em biologia, tá? Ela vem de uma origem de outra palavra. E sim, a palavra gene em biologia, ela vem de Gênesis, que basicamente significa origem, né? De onde veio. Quando vocês ouvirem essa palavra em biologia, provavelmente vocês já ouviram, tá? Vira e mexe, tem alguma matéria falando que foi alterado um gene de uma bactéria e por aí vai, tá? Na verdade, é uma referência também a isso, tá bom? Então, ficou uma lista de questões, tá? E essas questões que vão ser respondidas, tá? A primeira delas era uma questão pessoal, que na verdade meu intuito era justamente o pensamento crítico de cada um, para ver se algum de vocês teria um pensamento negativo em relação ao que foi assistido. Não no sentido de criticar, mas porque a discordância de opinião ela também é adequada, ela é necessária no processo de ensino e aprendizagem, tá? E eu consegui ter um feedback de um aluno no momento, que ele achou que parecia, né, que os personagens ali, eles não sabiam o que estavam falando, né, de certa forma. Mas, assim, tudo que está ali é real, tudo aquilo ali é fato. Eu acho que o que realmente ele quis dizer, né, esse aluno, que infelizmente eu não estou lembrado do nome, desculpe, o que quis passar é que pareceu algo muito hollywoodiano, né? Ou seja, algo muito encenado. Porque realmente a produção, o conjunto de documentários, ele é algo muito parecido realmente com um filme. Tem uma sequência, digamos assim, lógica e definida que eles vão seguindo. Não é algo muito natural, espontâneo, tá? Até mesmo quando as informações vêm. Mas todas as informações ali presentes, elas são, tá, reais, elas são científicas, são comprovadas. E ainda bem que eu tive, tá, ainda na aula eu consegui ter esse feedback de um aluno que ele deu isso, né, essa característica que ele considera negativo. E sim, que às vezes passa um pouco de um padrão, como que eu posso dizer, uma visão muito americana de ser, a ciência americana, né, digamos assim. De ciência sendo feita por americanos, mais ou menos nesse sentido. Então passa assim uma visão um pouco, tá? Assim. A segunda questão é para escrever, né, em suas palavras, ou no caso também uma opinião pessoal, uma parte do documentário que você mais gostou, né, e o motivo por que acha que é interessante. Novamente, é a opinião pessoal, vai variar de cada um, tá? No meu caso, tá? Um fato que eu gosto nele é a questão das membranas, e depois eu vou falar posteriormente, tem uma outra questão que fala sobre isso, mas de forma geral eu gosto realmente das membranas, como que isso é tratado, porque quando o DNA e o RNA ele surge, tá? Eu tô falando surgir entre aspas, tá? Quando ele é formado pela primeira vez, provavelmente existiam vários outros moldes que provavelmente não funcionavam, tá? Nos caldeirões primitivos. Então, ele simplesmente ia se deteriorando e simplesmente não ia para frente. Mas, como que a gente sabe, né, que funcionou? Bom, a gente sabe que funcionou porque teve algo protegendo esse material genético. Todo material genético, em todos os organismos vivos, ele precisa, tá, estar envelopado, ele precisa estar protegido. E isso tanto em organismos que a gente considera um tanto quanto, entre aspas, vivo, não vivo, por exemplo, o caso dos vírus, tá? Os vírus, eles não são como as células normais, né? Ele não tem toda aquela estrutura complexa e bonita. Eles têm só o básico do básico, que é o material genético dentro dele. E olha só, ele também tem uma cápsula, ele tem um envoltório. Então, até mesmo algo tão, tá,
seria algo extremamente simples, que a gente não consegue nem saber se ele está vivo ou se está morto, né? Que é o caso dos vírus. Eles têm esses envelopes, né? Um envelope para proteger esse material genético, seja DNA ou RNA. A questão 3. Em uma parte do documentário, fala sobre carbono e sua importância para os seres vivos. Escreva 5 compostos orgânicos e busque a fórmula deles. Veja quantos e se tem carbono na composição. Então, basicamente, buscar 5 compostos e ver se esses compostos, tá, eles têm carbono na composição deles. Vai variar de cada um, tá? E também cada um pode ter buscado alguns elementos. Mas eu, no caso, vou trazer aqui, tá, 5 desses compostos básicos, tá, orgânicos, que aí eu vou aqui discorrer se eles têm carbono, tá? Isso está em uma parte do documentário em que ele diz que o carbono eles são como pecinhas básicas de Lego, né? Eles são peças que você pode encaixar elas das mais diferentes formas possíveis, né? Ou seja, a pecinha mais legal do conjunto, né? Do jogo de Lego, digamos assim. O carbono ele justamente tem essa característica que eu não vou dizer que é única, tá? Se eu não estou enganado, acho que é o silício, se eu não estou enganado, que são dois compostos que eles fazem que se chama de ligação tetravalente. O que é uma ligação tetravalente? Ele faz 4 ligações, né? E só que tem uma grande diferença. O silício, ele não é essas ligações, se eu não estou enganado, é o silício. Essas ligações elas não são muito estáveis. Então, rapidamente elas se deterioram, então elas se quebram e precisam de condições específicas. Não são ligações como o que acontece com carbono, que são ligações fortes e duráveis, tá? Então, para a vida ela evoluir para formas bem mais complexas e se expandir, foi necessário, tá, essas ligações, o carbono fazendo essas ligações. Tá? Grande parte de um organismo vivo, todos os organismos vivos, de forma geral, é carbono, e mesmo que tenha outro composto ali, tá? Seja o hidrogênio, nitrogênio, fósforo, eles estão ligados em moléculas de carbono. Bom, ATP é um exemplo, tá? Que eu acho o mais... Todos eles... não tô falando que os outros não são interessantes, mas o ATP, com certeza, ele é um dos que eu acho aqui mais interessantes, né? Porque, bom, ele é a molécula que ele vai fornecer energia para a maioria dos organismos vivos, certo? Ela, seja seres autotrófos ou heterotrófos, tá? Eles vão obter sua energia através do ATP. E aí o que acontece? Esse conteúdo também já foi visto, então serve para revisar, tá? Algo que a gente já viu anteriormente, né, em outras aulas, no caso. E aqui tem algo interessante, né? Porque nós temos 2 fórmulas aqui, tá? Essa fórmulazinha aqui, que a gente já está vendo aqui que tem carbono, tá? Vou buscar aqui. Pronto. Nessa aqui a gente já, de cara, tá? Vê que aqui tem C10, ou seja, tem 10 carbonos. Só que na fórmula de cima a gente não está vendo esse carbono. A questão é que, né, na chamada química orgânica, que é a química que estuda o carbono, ela tem uma parte, né, digamos assim, da química que é só para estudar carbono. Eles omitem, tá, nessas fórmulas aqui, o carbono. Por quê? Porque a maior parte dos componentes, dos compostos, eles têm grandes quantidades de carbono. Então, eles meio que omitem o carbono, né, nos elementos, nas fórmulas. Aqui, por exemplo, a gente sabe que aqui tem um carbono, tá? Por quê? Porque aqui é uma ligação e não tem nenhum elemento. É como se fosse uma perninha quebrada, digamos assim, né? Onde 2 perninhas se conectam. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e olha só, são 10 carbonos, tá? Certinho. Então, quanto ao restante, né? A gente já viu, no caso o nome ATP, né? Que é trifosfato, e a gente está vendo aqui os 3 fosfatos, né? 1, 2, 3 fosfatos. Então, vamos dar continuidade.
No caso, eu já expliquei sobre essa parte, tá? No caso, o ATP, a principal, ele né? Todos os organismos vão fazer o uso dele, tá? Seja em seres autotrófos quanto em heterótrofos, tá? Lembrando que o cloroplasto também, tá? Ele vai produzir, tá? ATP, vai ser armazenado em outros compostos também, mas tem uma coisa a falar, que eu coloquei o cloroplasto aqui do lado dos seres autotrófos, tá? E as mitocôndrias do lado dos seres heterótrofos, porque eles fazem respiração celular e usam oxigênio. Mas isso não significa dizer que os seres autotrófos, tá? Eles também não têm mitocôndrias. Eles têm sim mitocôndrias também para fazer respiração celular, tá bom? Outra aqui é a celulose, tá? Na fórmula aqui, a gente vê que ela tem 6 carbonos, certo? A celulose ela vai ser empregada na maioria, né, dos organismos, principalmente, né, organismos autotrófos, na cobertura vegetal, ou seja, na parede celular, no revestimento desses organismos, tá? Então, uma árvore, por exemplo, a grande parte daquilo ali do lado de fora, tá, aquela parede celular, ela é celulose. É por isso que, por exemplo, o eucalipto, o que você retira do eucalipto? Celulose, para fazer o quê? Papel, tá? Dando continuidade. O metano. Então, o metano ele só tem um carbono, só que ele está ligado a 4 hidrogênios. E por que eu trouxe o metano? Algo interessante do metano é que em torno de 30 a 20% do metano jogado na atmosfera, ele vem, no caso, tá, do setor da agropecuária. Especificamente, as grandes quantias, tá, de rebanhos bovinos. Ou seja, 30 a 20% do metano vem do pum, entre aspas, tá? De vacas. Exatamente. Por isso que existe uma problemática grande a esses, né? Essa grande quantia de criação de gado, tá? E outra também a questão é que as bactérias, né? Isso também, as bactérias liberam esse metano no processo de decomposição, tá? Ele é inflamável e, inclusive, há novos não é tão novos assim esses estudos, mas é a utilização, tá, dessas bactérias para, em controle, digamos assim, produzir metano, já que ele é um gás inflamável, então dá para usar ele como combustível, tá bom? E o ácido acético, para quem nunca ouviu falar do ácido acético, tá? Prazer, ácido acético, que basicamente é o vinagre de cozinha, tá? Qualquer vinagre que você tem, um dos componentes não é que aquele vinagre de cozinha ali é só ácido acético, não. Em torno de 4% ali é um ácido chamado de ácido acético, ele é obtido, tá? Através de processo de fermentação, tá? De frutas, por exemplo, a maçã, uva e por aí vai. Então, você pegar um vidro de vinagre e um professor falar, no caso, em algum momento ele falar, algum professor de química falar ácido acético, na verdade o que ele está se referindo ao vinagre, tá bom? Voltando lá, né? O ácido acético ele tem 2 carbonos, tá? Na fórmula dele. E o ácido ascórbico, novamente um nome que parece não intuitivo, mas ácido ascórbico ele está se referindo à vitamina C, que vai estar presente em praticamente todas as frutas cítricas, limão, laranja, qualquer fruta que tenha um caráter um pouco, digamos assim, chamado de astringente, né? Mas seria um caráter um pouco azedo, tá? Então você tem grandes quantias ali de vitamina C, tá bom? A acerola, por exemplo, também. E ela na composição, tá? Tem 6 carbonos. Certo, questão 4. Assim, das que eu coloquei, né, dos compostos, eu não sei se vocês colocaram algum parecido, tá? Mas se colocaram, também parabéns. Se tiver colocado algum outro diferente, também não tem problema. Se nesse composto tinha carbono, ok. A questão 4. Discorra a importância da água para o surgimento da vida e manutenção. Isso aqui é algo também que a gente viu no documentário, mas de forma geral, a água ela é um dos principais componentes de todos os seres vivos, né, grandes e complexos, da maioria deles ao menos.
tá? E aqui a gente tem uma noção mais ou menos da quantia de água nas diferentes etapas da vida, né? Nas diferentes fases da vida. Por exemplo, em um bebê, esses percentuais eles são em torno de 70%, né? Tá, 70%, mas na verdade, dependendo da fonte, vai estipular até mais, tá? Que 70%. Um adulto normal, 60%, dependendo da fonte, vai dizer que está em torno de 70%, então você pode aumentar nos dois casos, tá? E também isso vai variar, por exemplo, nos sexos, tá? Tanto em homens quanto mulheres. Mas em idosos tem uma tendência a ter uma quantia menor de água, tá? No organismo. Outra questão que aparece no documentário é que a água, sim, também é um solvente natural, tem uma parte que fala que as rochas, né, perto da água, elas são, digamos assim, mais moles, digamos, dessa forma. E longe da água, elas têm uma textura completamente diferente. Isso é interessante porque vocês vão ver, o próximo conteúdo são os ciclos biogeoquímicos. E nos ciclos biogeoquímicos, a água ela vai participar de vários desses ciclos, tá? Ali você já tem o próprio ciclo biogeoquímico, vocês vão ver posteriormente, tá? Da água, mas também vocês vão ver que ela também está atuando em outros ciclos biogeoquímicos, tá? Como, por exemplo, do carbono também, do fósforo. Então, ela vai sair atuando em outros tipos de ciclos também, nesse sentido. Uma outra parte que aparece no documentário, tá? É que ela é capaz de misturar as mais diferentes substâncias. E isso vem um caráter dela, né, de ser solvente universal. Mas aí vem uma questão, que parece como se a Terra fosse um grande laboratório de química, porque essas mais diferentes substâncias, né, orgânicas, biológicas, elas podem ser misturadas, tá bom? Então, um dos principais, né, digamos assim, ao longo da origem, né, ao longo da história da Terra e da água, é justamente esse caráter de misturar as mais diferentes substâncias. E a quinta questão. Uma parte do documentário fala sobre a necessidade de compostos orgânicos básicos à vida, né? E a necessidade de energia para a vida surgir. Faça uma pesquisa e escreva quais são os principais elementos químicos presentes nos seres vivos. Essa questão aqui, tá? Ela tem a parte que fala sobre a energia, essa parte que vocês já viram, tá? Então, esse capítulo, o capítulo 7 de vocês, ele vai... o capítulo anterior foi sobre, principalmente, a energia nos seres vivos. Esse capítulo, agora, é sobre ciclagem, chamada ciclagem de nutrientes, tá? E também sobre os ciclos biogeoquímicos. O que seria essa ciclagem, né, de nutrientes? É quando os compostos básicos, né, que os organismos eles utilizam, ele volta novamente, tá, para o ciclo, ele volta para o solo, para a natureza. E a natureza, no caso que eu estou falando, no caso as plantas, elas utilizam esses compostos básicos para produzir moléculas complexas e essas moléculas complexas voltarem novamente à cadeia alimentar. Então veja que, por exemplo, se você pegar um único desses elementos, né, por exemplo, pegar o carbono, como que o carbono ele volta para a Terra e então da Terra ele volta novamente, né, ou para a atmosfera ou então para os seres vivos. Então isso, né, representaria o ciclo do carbono. Ou, por exemplo, o ciclo da água. O ciclo da água é mais comum, vocês já viram isso, né? A água no estado sólido, líquido, gasoso. Tem um processo de evapotranspiração, transpiração. Aí volta novamente volta novamente para a atmosfera. Então, é mais comum, né, olhar o ciclo da água, porque vocês já viram isso no ensino fundamental. Mas no ensino médio, vocês também têm os outros compostos, né? Por exemplo, o carbono, né, que acaba não sendo tão intuitivo. Então, a questão é que ela quer esses compostos básicos para a vida, né? Alguns deles. De forma geral, tá? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Esses são os compostos mais básicos à vida. Assim, no livro de vocês, quando se fala aos ciclos biogeoquímicos que vocês vão estudar, inclusive os ciclos que vão estar lá é carbono, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e ciclo do oxigênio. Não, ciclo da água, tá? Que é o que vai estar lá. Então, o que acontece? Olha só, né? 99% dos organismos são compostos disso, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Por que eu não coloquei a água aqui? Tá? Porque a água ela é formada de quê? Hidrogênio e oxigênio. Então, se a água é formada de hidrogênio e oxigênio, então
se um corpo de um ser vivo ele já tem em torno de 70% de água, então 70% disso é carbono, é oxigênio e hidrogênio. Tá bom? Simples assim. Ou seja, 70% desses 99%, 70% já é oxigênio e hidrogênio, que basicamente é água. Tá bom? E uma grande parcela também, carbono, ok? Eu gosto muito desse esquema, dessa figura, porque ela traz um apanhado geral, né, sobre como se estrutura. Por exemplo, aqui a gente tem alguns elementos básicos, né? Por exemplo, o gás carbônico aqui, a água, a glicose, o gás oxigênio e a água. Mas se vocês pararem para ver, a gente tem aqui, né? Vou até sublinhar aqui. A gente tem o gás carbônico, tá? Então a gente tem um. A gente tem a água, então a gente tem 2. A glicose, 3, tá? O gás oxigênio, então a gente tem 4, tá? A aqui está repetindo a água. Tá? Então a gente tem 4, tá, moléculas grandes e complexas. Só que essas 4 moléculas grandes e complexas, elas foram formadas somente por 3 átomos. Ou seja, bastou carbono, hidrogênio e oxigênio para formar 4 moléculas complexas. E na verdade isso aqui é só o básico do básico, porque se vocês pensarem na quantia de compostos e moléculas que existem na natureza, na Terra, no universo, que só usa carbono, hidrogênio e oxigênio, é absurdo, tá bom? Então é por isso que eu gosto dessa figurinha, porque ela ilustra bem isso. E ela está na maioria dos livros didáticos, tá? Então é só para vocês que às vezes a gente vê essa figurinha, mas a gente não interpreta ela de forma adequada. Aí volta lá. Tá. O que acontece? Esses elementos também, né? São outros elementos que eles também funcionam. Além daqueles elementos, a gente também tem esses outros elementos, tá? Que eles são considerados como elementos essenciais, ou elementos críticos, digamos assim. O que acontece? Se faltar algum desses, né? Mesmo que eles estejam em quantias bem pequenas, mas se faltar algum deles, eles vão fazer, no caso, esse organismo ele vai sentir essa falta e ele vai causar sérios problemas a esse organismo, tá bom? Por exemplo, a questão do cálcio. O cálcio ele vai participar diretamente na formação dos ossos. Outros que a gente tem é o potássio e o sódio. Vocês vão ver muito o potássio e o sódio no que se fala da locomoção, tá? E, por exemplo, também na estrutura dos músculos. Basicamente, quando você faz um movimento, quando você move sua mão, você faz uso, qualquer movimento que você fizer, basicamente, essas células elas precisam de energia, né? Elas precisam o que se chama de bombas de sódio, bombas de potássio, tá? Que é para poder fazer essa movimentação dos músculos. Então, em algum momento, vocês vão começar a estudar, tá? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. O enxofre, ele é pouco falado, muitas vezes até excluído, tá? Digamos assim. Mas ele tem uma grande atuação, que ele funciona, tá? Com o que se chama de cofator. O que é um cofator? Eu não vou cobrar, né, no caso, nesse sentido, para vocês decorarem o que é um cofator, né? Eu quero que vocês entendam que os cofatores eles são como moléculas, eles facilitam as coisas. Isso que um cofator faz. O que o enxofre faz? Ele participa na produção de várias enzimas. E as enzimas elas facilitam processos que até então não aconteceriam de forma natural. O que acontece? Imagina que, por exemplo, para degradar uma determinada substância, precisaria de uma alta temperatura. Uma enzima se liga a essa substância e ela passa a ser degradada. Ela passa a ser degradada em temperaturas, tá, menores. E o que as enzimas, de forma geral, fazem é isso. Elas também conseguem destruir outras moléculas, se ligando a elas, ou então evitando, inibindo uma molécula em relação a outra, digerindo, né? A gente vai ver, por exemplo, amilase. Em algum momento vocês vão estudar sobre isso, ou já estudaram. Amilase, protease e por aí vai, né? Ou seja, tudo isso são enzimas. E para a produção dessas enzimas, o enxofre ele atua, né?
na maioria da produção de enzimas, tá bom? O cloro, magnésio e ferro. Aqui eu gostaria também de ressaltar o magnésio e o ferro, tá? O ferro, mesmo que em pequenas quantias, ele é o elemento principal, tá, da hemoglobina. Ou seja, o motivo de ter ferro no seu sangue é para capturar oxigênio, tá? E esse oxigênio ser utilizado na respiração celular. Aí vem uma questão, porque na molécula de hemoglobina, e se você olhar a molécula de hemoglobina e a molécula, tá, clorofila, as duas são muito parecidas. O que muda da molécula de hemoglobina para a molécula de clorofila é que, enquanto na molécula de hemoglobina tu tem um ferro, uma molécula de ferro, um elemento ferro no centro, na de clorofila tu tem um magnésio no centro. Então, enquanto o ferro na hemoglobina ele está atuando, capturando oxigênio, o magnésio na molécula de clorofila ele atua capturando elétrons, ou seja, partículas carregadas que vêm do Sol, tá? Ou basicamente fótons. E a gente já viu isso lá anteriormente. Mas de forma geral, de forma bem resumida, os elementos principais que vai encontrar nos organismos podem ser resumidos numa siglazinha chamada CHOMPS. Então, se uma prova aparecer algo escrito CHOMPS, ou se você quiser decorar os principais elementos que estão presentes nos organismos vivos, basta lembrar dessa sigla, né? CHOMPS com N, né? Porque o N ele é o nitrogênio, tá bom? Então, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, o P de potássio e o S de enxofre. Sim, o S é de enxofre, tá? O P, no caso, que vem do latim, seria algo como fósforo, entre aspas, né? Essa não é a tradução. Seria fósforo, né? Porque o pH, na verdade, ele tem som de F, tá? Então, fósforo. E o S seria sulfur, né? Basicamente, sulfur, em latim, significa enxofre. E a sexta e última, tá? Em uma parte do documentário fala sobre o DNA e a necessidade dele se manter protegido por uma membrana, tá? Ou seja, como já tinha dito anteriormente, sempre precisa de uma membrana, de uma cápsula, algo envolvendo essas moléculas, tá? Aqui no documentário ele fala DNA, mas um estudo mais recente, estudos não mais recentes, mas de estudos recentes de forma geral, consideram o RNA, tá? Talvez a primeira molécula a surgir primitivamente. Por que o RNA? Primeiramente que o RNA ele tem maiores taxas que se chama de mutação, tá? E uma outra questão é que foi feito um estudo, né? Saiu um trabalho, não faz muito tempo, tá? Que na Nature, que é esse aqui, tá? Tem uma coisinha aqui, mas enfim. Que veja só a data, né, de publicação desse trabalho, né? Olha só, ele é agora bem recente, né, digamos assim. Ele é 18 de março de 2022, tá? E o que está dizendo nesse trabalho, tá? O que está querendo dizer aqui é que a transição evolutiva de um único replicador de RNA para uma rede de múltiplos replicadores. Basicamente, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram um RNA, eles inseriram esse RNA em uma molécula, tá? Com os elementos básicos e essenciais para a vida. E essa única molécula de RNA começou a se replicar. É isso. Ou seja, um RNA, entre aspas, normal, tá? Uma molécula normal de RNA, dentro de uma membrana, uma molécula, como se fosse quase uma bolinha de água, tá? Com carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e vários outros elementos essenciais para a vida e algumas proteínas. Quando colocado esse RNA dentro, ali esse RNA começou a fazer mais cópias dele, ou seja, funcionar quase, né, os princípios, os padrões de uma célula querendo se multiplicar, tá? Ou seja, essas informações, esse conjunto informacional, fazendo mais cópias dele. Bom, e isso casa bem lá com o que a gente viu. Então, de forma geral, é isso.
Talvez vocês tenham colocado outra resposta, tá? Nada impede. Mas o que eu quero dizer é que tem duas coisas essenciais que vocês viram aqui que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. A primeira coisa é que os organismos eles vão precisar de energia, eles vão retirar energia do meio. Tá? Eles vão achar a forma de buscar e retirar essa energia. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é que quando esses organismos eles vão chegar em um momento que eles vão morrer. E esses nutrientes eles vão voltar novamente. Esses nutrientes, ao voltarem, eles vão... Isso é um processo, ele é um ciclo, e cada um desses nutrientes ele vai achar uma forma, novamente, de voltar para aquela cadeia alimentar. E isso aí é o que a gente vai chamar, tá, posteriormente, de ciclos biogeoquímicos, que é o próximo conteúdo que vai ser... vocês vão pegar, tá? Vocês vão aprender com a Fabiana e a professora Gracélia, tá bom? Então, de forma geral, é isso.